Um ginásio tem muitas máquinas à tua disposição para trabalhar as pernas, mas sabias que com apenas uma barra e pesos podes treiná-las de modo a que elas se tornem muito mais fortes, muito mais potentes e muito mais atléticas? Fica comigo que eu vou-te mostrar os únicos 5 exercícios que precisas para o fazer, implementa-os já no teu treino e vais ver que as tuas pernas nunca mais vão ser as mesmas. Malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo na Hopper Athletics. Como eu vos disse, hoje vou-vos falar dos 5 exercícios que precisam para trabalhar as vossas pernas, os vossos membros inferiores. No que toca a exercícios para pernas, não há volta a dar. Vocês têm que agachar. O agachamento é dos melhores exercícios que vocês podem fazer para ganhar força máxima e hipertrofia muscular nos membros inferiores. E, para além disso, não há melhor indicador de esforço físico ou disponibilidade para trabalhar duro do que fazer um bom agachamento. Se tu estás disposto a pôr-te debaixo de uma carga, a agachar profundo com ela e a lutar contra ela, é meio caminho andado para o sucesso, que neste caso é desenvolver os teus membros inferiores. O agachamento ativa intensamente grandes grupos musculares, desde os glúteos, aos quadríceps, aos isquiotibiais, aos diretores da coluna e o próprio core, e é o melhor exercício que tu podes fazer para ganhos de força máxima, como eu disse, e hipertrofia, ou seja, massa muscular nos teus membros inferiores. Para além disso, o agachamento é um exercício que nos ensina coordenação motora e desenvolve-a também, desenvolve e ensina-nos a estabilizar as nossas articulações e o controle postural. Estes 3 fatores tornam o agachamento num exercício bastante bom de sincronização neuromuscular, ou seja, sincronização entre o teu cérebro e os teus músculos, porque tudo o que são estruturas do teu corpo e articulações estão a trabalhar com um objetivo comum, que é gerar força eficiente. O agachamento, quando utilizado corretamente e de forma consistente, ou seja, com frequência nos teus treinos, gera adaptações estruturais muito importantes e profundas, desde aumento da densidade óssea, fortalecimento dos tendões e dá-vos mais estabilidade nas articulações, que são bastante importantes para a longevidade, não só na vida, no dia-a-dia, como no treino ou no desporto. Também é um exercício altamente quantificável e de progressão muito fácil. É muito fácil tu perceber se estás a progredir no exercício, desde a carga que usas, ao volume que estás a fazer, ou seja, quantas repetições fazes com a mesma carga, ou até mesmo através da velocidade de execução. Se estiveres a fazer a mesma carga que fizeste a semana passada ou há 2 semanas, mas a estiveres a mover mais rapidamente, significa que estás mais forte, basicamente, muito assim por alto. O que torna este exercício muito fácil de progredir e de incluir num plano de treino. Como podes ver, é este o segredo. Agacha pesado, agacha profundo e torna isso um hábito. Agora, vamos para o segundo exercício. A força bilateral de um agachamento normal tem que ser complementada com estabilidade unilateral. E é aí que entra o próximo exercício, que é o split squat ou o Bulgarian split squat. No split squat nós vamos adotar assim uma postura assimétrica e simplesmente vamos baixar até ao joelho tocar no chão e subir, muito por alto. No Bulgarian split squat é basicamente a mesma coisa, mas temos o pé de trás elevado num banco, por exemplo, e temos que descer e utilizar apenas um membro para trazer o corpo cá para cima. É um exercício que requer bastante estabilidade do core e tudo o que são estruturas que comportam o membro inferior, tornando um exercício brutal, tanto de coordenação motora como para desenvolvimento de força e massa muscular no membro inferior. Trabalhar com uma perna de cada vez vai exigir maior controle motor, maior ativação dos músculos estabilizadores e um maior equilíbrio dinâmico, porque tu vais estar a querer-te constantemente, vais estar constantemente a equilibrar-te durante todas as fases do movimento, porque estás apenas suportado com uma perna, de uma forma que o agachamento bilateral simplesmente não consegue replicar, porque aí estás com as 2 pernas bem assentes no chão. Estes 3 fatores vão fazer com que tu desenvolvas uma maior coordenação intermuscular, porque os teus músculos vão estar todos a coordenar-se melhor entre si para desempenhar o exercício que estás a desempenhar, que neste caso é o split squat ou o Bulgarian split squat, e naturalmente vais ter uma correção de assimetrias, porque vais estar a trabalhar um lado de cada vez e então, quando estás a trabalhar apenas um lado, não tens o outro lado a tentar estabilizar ou a tentar roubar algum trabalho à outra perna. Por isso, nesse sentido, vais ter uma correção
muito natural de qualquer assimetria que tenhas no teu membro inferior ou nos membros inferiores. Além disso, os split squats permitem uma alta intensidade, ou seja, mover cargas relativamente altas com uma carga axial muito mais reduzida. Carga axial é quando tens um peso diretamente sobre a coluna. O facto de, com apenas uma perna, não conseguires levantar tanta carga como quando agachas com as duas, faz com que, por exemplo, numa fase de acumulação de volume, tu consigas ter uma intensidade na mesma alta, mas com um stress muito menos, muito reduzido ou muito menor na lombar e em toda a tua coluna. Este exercício é excelente para tu transferires a força para um contexto esportivo. No desporto ou no contexto esportivo, raramente a força é aplicada de forma simétrica. Muito raramente nós estamos a aplicar força com as duas pernas em simultâneo. Por isso, o split squat prepara-te precisamente para isso. Ele torna o teu corpo muito mais inteligente, faz com que ele seja capaz de gerar força em posições não tão favoráveis e imprevisíveis, tornando-o num exercício não só muito bom para melhorar a tua performance, como também para diminuir o risco de lesão. Com o tempo, não só vais notar ganhos de força, como de hipertrofia muscular, ou seja, massa muscular, mas também estabilidade, coordenação e equilíbrio postural. Por isso, se queres que as tuas pernas sejam fortes e equilibradas, tens que incluir os split squats no teu plano de treino. Agora, vamos para o terceiro exercício. Os movimentos olímpicos são o que agora te vão ajudar a transformar a força que ganhaste com os agachamentos e com os split squats em potência real. Movimentos como o clean, snatch e o jerk são o auge da coordenação, velocidade e expressão de força. São movimentos que envolvem basicamente o teu corpo todo, desde músculos a articulações, e são bastante eficientes para permitirem com que tu consigas gerar força máxima no menor tempo possível. E aí vem a potência. A mecânica destes exercícios exige uma sequência explosiva e perfeita, de modo a transferir força desde a ponta dos pés até aos membros superiores, e basicamente todas as estruturas do teu corpo se movem em torno de uma carga com um objetivo comum, que é gerar potência explosiva e vencer essa carga. Por isso, é um exercício muito complexo e que exige coordenação de praticamente todas as articulações e segmentos do teu corpo. Para além disso, estes movimentos representam um desafio muito único para o teu sistema nervoso central. Porque para moveres uma carga a alta velocidade, basicamente o teu corpo tem que receber, processar e responder a estímulos mecânicos de uma forma automática e de uma forma coordenada e de uma forma rápida, assim em milésimos de segundo. Porque basicamente o teu corpo está a responder de forma automática e instintiva à posição da barra, à posição dos segmentos em relação à barra, se a barra está mais afastada, se a barra está mais junto a ti, se recebes a barra equilibrado ou desequilibrado. Tudo isso acontece de uma forma automática, sem tu te aperceberes. Ao gerar propulsão e coordenar múltiplas articulações sob tensão, ou seja, debaixo de uma carga e a alta velocidade, o teu corpo vai aprender e tenho aqui em inglês, Harnessing Force Output. O que é isto? É a tua capacidade de controlar e conter a tua força dependendo da fase do movimento em que tu estás. Ou seja, quando a barra sai do chão, o movimento é um bocadinho mais controlado. A partir do momento que a barra passa ao joelho, aceleramos o movimento. Depois de termos a extensão completa, vamos ter quase que desligar os músculos para nos metermos debaixo da barra. E assim que a recebemos, voltar a criar tensão novamente. Tudo isto faz com que o teu corpo aprenda a controlar a força que tem, porque tem que haver estes shifts e estas mudanças de tensão e de força dependendo da fase do movimento em que está. E o mais interessante é que se tu te expuseres de forma frequente a estes estímulos, a estes padrões de movimento e aprenderes a técnica correta deles, tudo isto vai começar a acontecer de forma natural e de forma instintiva. Ou seja, não vais ter sequer que pensar que tens que ativar o músculo X ou o músculo Y e que agora tens que relaxar e depois tens que ativar. Não, o teu corpo vai aprender de forma automática e de forma instintiva a movimentar-se no espaço consoante a posição da barra. E isto tem muita transferência para o desporto, para a vida, para a longevidade, para tudo. Portanto, como podem ver, os movimentos olímpicos são movimentos muito complexos que vão fazer com que tu melhores a taxa de produção de força, que é basicamente gerar força máxima no menor tempo possível,
e ensina-te a ter um controle postural acima da média devido a todos os fatores que eu disse anteriormente, o que se torna um movimento fundamental para qualquer prática desportiva e para qualquer performance, ou se tu queres ter uma performance de elite, seja no desporto, seja no treino, seja no dia a dia. Vamos então agora para o quarto exercício. Entretanto, nós tivemos que dividir o vídeo em dois, ou seja, gravar em dois momentos. Pelo caminho, eu aleijei-me na mão, por isso não estranhem agora de repente eu aparecer com uma ligadura na mão. Voltando então aos exercícios. O quarto exercício vai ser saltos e tudo o que este conceito implica. Porque é que eles são importantes? Primeiro, eu gosto bastante de saltar e gosto bastante dos saltos. Acho que têm um estímulo que não é propriamente replicável com outros exercícios. Os saltos vão transformar a força que ganhaste com os agachamentos e com os movimentos olímpicos que falámos nos pontos anteriores e vão transformá-la em movimento rápido, em movimento elástico e explosivo. Basicamente, são a expressão mais pura que tu podes ter da potência. Porquê é que eu gosto tanto dos saltos? Primeiro, tem uma versatilidade incrível. Podes saltar para a frente, podes saltar para trás, podes saltar de lado, com uma perna, com duas, por cima de algo, para altura, para comprimento. Basicamente, as opções são infinitas. E depois, são de muito fácil aplicação. Não precisas propriamente de material nenhum, só precisas do peso corporal e de algum espaço. E mesmo que não tenhas grande espaço, podes sempre saltar para cima e terás o estímulo do exercício na mesma. Os saltos vão-te ajudar a melhorar a taxa de produção de força, ou seja, vais ser capaz de produzir maior força num espaço mais curto de tempo, é a potência, ok? Vai-te melhorar a elasticidade dos tecidos através do ciclo de alongamento e encurtamento, que basicamente é o seguinte: vai melhorar a eficiência do teu corpo a utilizar a energia que é produzida ou que é armazenada durante a fase descendente do movimento, ou seja, quando vamos abaixo ou quando estamos a iniciar um salto, e transformá-la ou reutilizá-la durante a fase de propulsão em que vamos saltar. Ou seja, os saltos vão treinar a tua capacidade de reutilizar essa energia elástica. Com isto, vais tornar os teus tendões muito mais fortes, muito mais rígidos e, como devem saber, tendões mais rígidos geram maior potência. Se os tendões tiverem menos rigidez, não vais ser capaz de saltar tanto ou gerar tanta potência. Imaginem um elástico. Se vocês estenderem um elástico e largarem uma ponta, ele sai disparado. Se o elástico não estiver muito alongado e largares uma ponta, é possível que ele não vá tão longe ou que simplesmente caia diretamente para o chão, e por isso é que a rigidez tendinosa é muito importante para gerar potência, seja nos saltos, seja nos sprints. Os saltos são também um exercício bastante valioso para melhoria da coordenação intermuscular, ou seja, como é que os músculos trabalham entre si para atingir um fim, e controle postural, especialmente entre a fase em que saímos, seja do chão, em que começamos a saltar e aterramos, ou seja, a fase de propulsão e a fase da aterragem. Porque, basicamente, o nosso corpo vai ter que ser capaz de se movimentar no ar para atingir o melhor resultado possível, que será ou ir mais longe ou ir mais alto. Tirando os atletas de desportos muito específicos, tipo salto em comprimento, salto em altura, ou mesmo no basquete, em que temos de saltar muito, ou voleibol, que engloba muitos saltos, eu acho que a pessoa comum não tem muita experiência neste tipo de exercício, ou seja, não se expõe muito a este tipo de estímulos, e acho que é importante nós sabermos como é que o nosso corpo se reorganiza no ar de forma instintiva, e os saltos são exercícios muito simples em que tu podes treinar isso. Ou seja, são muito valiosos para esse aspecto. Por fim, os saltos basicamente são o elo entre a força e a velocidade. Como eu disse, é transformar a força que ganhaste nos movimentos mais simples, seja os agachamentos, ou seja, os movimentos olímpicos, e transformá-los em potência pura e fazendo esta progressão de força, potência, velocidade. Por isso é que eu acho que os saltos devem ser incluídos no teu treino e no plano de treino de qualquer pessoa para atingir, neste caso, as pernas mais fortes, explosivas e atléticas possível. Agora vamos então para o movimento seguinte. O quinto e último movimento que tenho para vos falar são os sprints. Os sprints é o exercício em que eu tenho, ou com que eu tive menos contacto e eu tenho menos experiência, mas também são aqueles que me fascinam mais. Muito basicamente,
os sprints são o culminar de todo o trabalho que fizemos com os movimentos que vos falei anteriormente. Basicamente é a expressão máxima da força aplicada ao movimento, em que transformamos a força e aliás, pegamos na força e a tornamos em velocidade máxima. Este tipo de exercício, portanto, os sprints, exigem muita coordenação, muita força, rigidez tendinosa e timing neuromuscular, que basicamente qualquer um destes pontos foram treinados nos movimentos que vos falei anteriormente. Para correr, ou aliás, correr a velocidades máximas, desenvolve não só a taxa de produção de força, como tenho dito sempre, a capacidade de produzir força no espaço de tempo reduzido, ou no menor tempo possível, treina a eficiência neuromuscular, ou seja, a capacidade do teu cérebro comunicar com os teus músculos de forma eficiente para gerar uma ação, neste caso é o sprint, e torna-te mais eficiente a recrutar fibras musculares rápidas de tipo 2. Este tipo de exercício também é muito bom para melhorar a tua rigidez tendinosa, que torna o próprio movimento muito mais eficiente, como vos falei anteriormente nos saltos. Ao melhorar a rigidez tendinosa, torna o tal ciclo de alongamento e encurtamento mais eficiente, vais ser mais eficiente a reutilizar a energia durante as fases cêntricas, especialmente na fase de propulsão, e faz com que tu tenhas melhor economia de movimento. O que é que isto significa? Significa que para atingir o mesmo fim vais ser capaz de o fazer a gastar menos energia, que basicamente é tanto isso como a rigidez tendinosa e a eficiência do ciclo alongamento e encurtamento são bastante importantes e fundamentais para o desenvolvimento atlético e para qualquer pessoa que queira ter performances de excelência, tanto no desporto, tanto na atividade física ou na vida no geral. Atenção, não pensem que o sprint é um movimento simples. Este exercício a nível biomecânico é bastante exigente e bastante complexo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Muito basicamente, os membros inferiores são responsáveis por gerar propulsão e absorver o impacto. O core é estabilizador e ajuda a transferir energia de um segmento para o outro, seja entre membros inferiores, seja dos membros superiores para os membros inferiores. Os membros superiores estão lá para a parte do ritmo e para dar equilíbrio ao movimento. Se vocês experimentarem, se quiserem experimentar fazer um sprint com os braços atrás das costas, é totalmente diferente do que fazer um sprint com o auxílio dos braços. Por isso, vocês fazendo isto percebem a importância dos membros inferiores para a execução do movimento. Por isso, o sprint não é um movimento simples, é muito longe disso. Simplesmente é algo que nós estamos habituados a fazer, espero eu, desde pequenos, e então é algo automático, mas em termos biomecânicos é muito complexo. Como pudeste ver, se o teu objetivo é ter pernas fortes, ter pernas potentes e basicamente pernas atléticas, não há ou não existe apenas um exercício que faça tudo isso. O segredo está na sequência e na complementaridade entre os exercícios que eu te falei, os agachamentos, os split squats, os movimentos olímpicos, os saltos e os sprints. Estes exercícios não competem entre si, antes pelo contrário, eles complementam-se uns aos outros. Por isso, o segredo está em fazê-lo pelo menos uma vez durante a tua semana e vais ver que consegues não só construir base com o agachamento, estabilidade e equilíbrio com o split squat, transformar a força em potência com os movimentos olímpicos, utilizar a força de forma elástica nos saltos e, o culminar de tudo, os sprints, transformar toda essa força e potência em velocidade real. Vais ver que ao utilizar estes exercícios, estes 5 exercícios, vais tornar as tuas pernas fortes, potentes e muito atléticas, nem sequer as vais reconhecer. Malta, o vídeo foi este, eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário se tiverem alguma questão ou até se tiverem alguma sugestão para mim. Não te esqueças também de ter like no vídeo, subscrever o canal e vemos para a próxima.